Graças a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os nossos amados irmãos e amigos, nosso templo aqui em Fortaleza, tá certo? Cidade de Fortaleza conhece o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, irmã, que está aí ligadinho conosco, em nome do Senhor. Quero mandar um abração para a nossa querida irmã Socorro, irmã Maria do Céu, irmão Manuel Cordeiro, irmão Antônio Fernandes, irmã Júlia, irmã Alta, os nossos irmãos de mais idade da nossa República, que está desde o começo aqui conosco, em nome de Jesus, obreiro Raimundo Jerônimo, está desde o começo conosco também, todos, obreiro Expedito, um abração a todos os irmãos, não vou mencionar o nome de todos aqui, porque é impossível, né? Graças a Deus, mas estamos felizes e alegres por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido nesta noite, de estarmos aqui neste culto de ensinamento da palavra de Deus. Tivemos já muitos louvores abençoados, graças a Deus por isso. E lembrando você que no próximo sábado nós temos um culto de louvor aqui, na casa do Senhor, com os conjuntos louvando, pregação da palavra. Orem para o irmão Diácono Cláudio, ele está na responsabilidade de ministrar no próximo sábado, em nome de Jesus, a palavra de Deus. E os conjuntos orem, clamem ao Senhor e venham ungidos por Deus para louvar e agradecer o nome de Jesus. Sábado pela manhã tem oração com jovens, consagração com jovens. É bom vir para a noite estar só na bênção. Tá bom, meus queridos? Que Deus venha abençoar a todos no nome de Jesus. Está surgindo uma notícia, ainda não está confirmada, que segundo algumas informações, parece que a partir depois do dia 20, ter a reabertura dos cultos. Está previsto, 22, né? Está previsto isto, quase que confirmado, né? Eu gostaria que fosse até mais antes. Hoje eu ouvi uma notícia de um pastor lá de Manaus, que eles já vão iniciar os cultos lá dia 1º, agora de junho, certo? Então, nós já temos que esperar 3 semanas praticamente. Mas está tudo no controle do Senhor, está tudo nas mãos do Senhor. Eu tenho orado, tenho de Deus, o Senhor já sabe o dia certo, o horário certo que vamos estar no templo adorando a Ti. Vão orando aí, irmãos, façam cultos domésticos. Nós estamos com 3 orações diárias, fora a oração da madrugada com um grupo de irmãs, a oração da meia-noite com a igreja nossa lá de Almofala. Vamos permanecer em oração e Deus vai nos abençoar grandemente. Nesta noite nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, uma igreja cheia do Espírito Santo. E tomamos como base o livro de Atos dos Apóstolos. Primeiramente nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. E aí nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 18. A palavra de Deus está dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Jesus, enquanto estava aqui na terra, fez esta promessa que ele ia edificar a igreja. Ele não edificou nenhuma igreja aqui, ele preparou os discípulos e ele diz: eu vou edificar. E a igreja, ela foi edificada no futuro. E todos nós que temos um largo conhecimento, os que andam pelo caminho da Bíblia, sabem que a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Nós vamos para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e aqui nós temos o nascimento da igreja. Capítulo 2, a partir do versículo 37, quando eles ouviram a mensagem de Pedro com a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então ali nasceu a igreja, aquela igreja que o Senhor disse, eu vou edificar ela. Ela nasceu no dia de Pentecoste, os discípulos obedecendo uma ordem dada por Jesus, que eles fossem para Jerusalém e esperassem lá o que tinha determinado, que eles não se ausentassem de Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai. E a Bíblia diz que no versículo 14 do capítulo 1 de Atos, que todos esses perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aí, enquanto eles estavam lá esperando, com oração, súplica, cumpriu-se o dia de Pentecoste e o Senhor derramou do seu Espírito Santo sobre a igreja. E ali estava nascendo a igreja do Senhor, cumprindo a promessa dele, edificarei a minha igreja. E aí nós encontramos algumas pessoas, muita gente se aglomerando na porta do cenáculo, uns fazendo um comentário errado, outros comentários mais errados ainda, estão endemoniados, estão embriagados. E aí Pedro traz um sermão dizendo que não era isso, mas que o que estava acontecendo era uma promessa que o Senhor tinha dito lá no capítulo de Joel, capítulo 2, versículo 28 de Joel, que ele ia nos últimos dias derramar do seu Espírito Santo sobre o povo. Ele falou, hoje está cumprindo essa promessa. E eles ouvindo a mensagem de Pedro, a Bíblia diz que eles compungiram em seus corações, perguntaram no versículo 37, que faremos, varões e irmãos? E Pedro começou a ensinar o que deveria ser feito. E nós vamos hoje estarmos nesses versículos do ensinamento que Pedro trouxe para aquele povo que perguntava com sede de salvação. Perguntaram com sede de salvação. E aí vem a primeira pergunta: qual é a igreja verdadeira? Em meio a milhares nesse mundo, eu não tenho conta de milhares de igrejas que tem espalhada no globo terrestre. E cada uma toma-se para ti o título de verdadeira, de a mais pura, que tem mais doutrina, que é mais... Mas qual a igreja verdadeira? Então vem essa pergunta. E onde onde podemos encontrar a igreja verdadeira? Nós podemos encontrar a igreja verdadeira na palavra de Deus. Porque foi ele humanizado aqui na terra que disse, eu vou edificar a minha igreja. Então nós podemos encontrar a igreja verdadeira aqui na palavra. E qual o livro que mostra a igreja verdadeira? O livro de Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os livros do Evangelho de Jesus, que mostra a caminhada de Jesus aqui na terra, tudo o que aconteceu. E Atos mostra o nascimento da igreja, como ela nasceu, e aí temos as epístolas escritas por Paulo, por João, por Pedro, Judas e demais outros apóstolos, que é o ensinamento de como a igreja deve seguir. Mas a igreja verdadeira está aqui em Atos dos Apóstolos. Por que o tema uma igreja cheia do Espírito Santo? Porque ela nasceu uma igreja cheia do Espírito Santo. Os apóstolos não puderam fazer nada, era uma ordem de Jesus a eles não fazerem nada, porque enquanto eles não recebessem o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse, vocês ficam lá em Jerusalém. Ficam lá, 24 de Lucas, versículo 49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não sai de lá, antes disso, não faça nada, absolutamente nada, permaneça lá, amém? E no capítulo 1, versículo 8 de Atos, o Senhor diz para eles, olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vocês.
Ao receber o Espírito Santo, então aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja verdadeira nasceu uma igreja cheia do Espírito Santo. E esta igreja, ela nasceu com um plano de salvação. A igreja vai ser edificada e alguém vai perguntar como eu faço para entrar nesta igreja, ser salvo. Aí os apóstolos dizem, nós estamos cheios do Espírito Santo, mas nós não sabemos o que dizer para vocês. Não, Deus já tinha um plano de salvação para a igreja dele. E por intermédio do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro, aquele que anteriormente, antes do Espírito Santo, negou a Jesus vergonhosamente, mas com a descida do Espírito Santo foi o primeiro a se levantar. E por que ele foi o primeiro a se levantar? Porque Jesus disse lá em Mateus 16, 18, conforme nós lemos, certo? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no versículo 19 diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então, a igreja nasceu cheia do Espírito Santo. Não se pode tentar fazer nada sem buscar o poder do Espírito Santo na vida de cada homem, cada mulher. Ela nasceu cheia do Espírito Santo. E ela então nasceu cheia do Espírito com um plano de salvação. E o plano de salvação da igreja era pregar o arrependimento, pregar o batismo nas águas para o perdão dos pecados e a plenitude do Espírito Santo na vida de cada pessoa. E por isso, quando aqui no versículo 37 eles perguntam, o que faremos, varões e irmãos? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, eu acredito, meus amados irmãos, meus amados amigos, que Pedro não estava com o esboço desse que eu estou aqui, e nem tinha a Bíblia na mão, e ele jamais pensava nesse plano de salvação. Então, quando Pedro abriu a boca, era o Espírito Santo de Deus falando na boca dele. E ao Espírito Santo de Deus falar na boca dele, ele falou, o que vocês têm que fazer é isso, arrepender dos seus pecados, serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Olha o plano aí de salvação. Arrependimento, batismo nas águas em nome do Senhor Jesus e o recebimento do Espírito Santo. Então ali nasceu aquela igreja cheia do poder e com a mensagem verdadeira de salvação. Porque o batismo a igreja precisa receber o nome do noivo. E o nome do noivo não é títulos. Porque a palavra batismo significa colocar nome. Quando se lê Mateus 28, 19, quando Jesus dá uma ordenança, apesar de que aquele versículo foi adulterado, Jesus disse de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em meu nome. Mas mudaram a escritura. Ele disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto, quando se usa Pai, Filho e Espírito Santo, onde está o nome? Aonde se batismo significa colocar o nome? Aonde aparece o nome? Se Pedro, cheio do Espírito Santo, tivesse repetido essas palavras, não estaria correta. E eu posso dizer, se Pedro, quando aquele povo perguntava, o que faremos, varões e irmãos, para ser salvo? Pedro dissesse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, eu acredito que Pedro não estaria cheio do Espírito Santo. Ele poderia cometer esse erro se ele saísse pregando antes da edificação da igreja e antes do derramamento do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, que guia o homem para toda a verdade. E Pedro agora estava ungido por Deus e ele trouxe o plano de salvação. E o plano para o homem entrar no reino de Deus e ser salvo, ele tem que arrepender.
Aleluia. Arrependimento significa quando você vai caminhando para algo e vê que está errado, você muda de posição, você para, volta. Aleluia. Então o homem está caminhando no erro, no pecado, ele se arrepende, ele para e volta. Então aquele povo diz: o que nós faremos agora? Então eles: arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E ao vocês serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês receberão o perdão do pecado e vocês recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é uma igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que batiza novos convertidos. Aleluia. Veja que após isso, o próprio Pedro, que tinha recebido as chaves do reino dos céus, aleluia, ele vai e abre as portas aos judeus, abriu aos judeus, aos gentios, aos samaritanos, e chega até Cesareia, na casa de Cornélio, e prega a mesma mensagem. Então, a igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, a doutrina dela não mudou. Anos e anos têm se passado, mas é a mesma doutrina. É o mesmo batismo, é a mesma fé. Então, queridos, esse é o plano completo de salvação. Agora, a igreja cheia do Espírito Santo, ela prega arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batiza os novos convertidos. É interessante você observar que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que os que aceitaram, os que creram, foram batizados, de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você acha, meu amigo, meu irmão, que Pedro batizou os 3.000 sozinho? Só ele? A Bíblia diz Pedro e os demais apóstolos. Aleluia. Então o próprio Mateus ajudou a batizar pessoas naquele dia, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus pelo conhecimento desse plano de salvação maravilhoso. Então a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja verdadeira, ela faz isso, batiza os novos convertidos, e uma igreja que ensina doutrina, que prega doutrina. No capítulo 42 diz assim, de Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu louvo a Deus por pertencer a um ministério que não persevera numa outra doutrina, eu posso dizer doutrina romana, mas na doutrina apostólica. Aleluia. O nome Igreja Pentecostal Unida não vai levar ninguém para o céu. Mas eu amo estar nesse ministério porque creiamos dentro da palavra que esse ministério, esta igreja, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E Paulo, escrevendo a Coríntios 3, diz que ninguém pode colocar um outro fundamento além desse. Não podemos modificar isso. Então, esta igreja, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, ela ensina doutrina. E às vezes você ouve por aí igrejas que se intitulam verdadeira, dizendo doutrina não salva. Mas o homem pode dizer isso. Mas lá na carta de Paulo a 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, lá está dizendo que doutrina salva. Então, eu fico com a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a igreja cheia do Espírito Santo, verdadeira, ela batiza, recebe o Espírito Santo, se arrepende, batiza os novos convertidos, mas ela tem doutrina. Não adianta batizar em nome de Jesus, fazer tudo isso, pegar o plano de salvação aqui, em nome de Jesus, e pegar pela metade, ficar sem doutrina, viver em conformidade com o mundo, quando a palavra de Deus nos diz que doutrina salva. E Hebreus capítulo 12 e 14, seguir a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vem a doutrina que não é a doutrina da igreja verdadeira, que Deus só quer o coração. Essa não é a doutrina da igreja verdadeira. A doutrina da igreja verdadeira está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses 5:23: todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu fico com a palavra. 1 João 2:15, a igreja que ensina a doutrina diz para não amar o mundo, não amar o que no mundo há. Se alguém ama, o amor do Pai não está nele. Meus queridos, meu amigo, eu tenho orado esses dias, eu tenho pedido sempre: Senhor, restaura a verdadeira igreja cada dia mais na face da terra. Uma igreja que não se mistura com o mundo, uma igreja separada. Então, esta é a igreja cheia do Espírito Santo. Então, batiza, prega arrependimento, batiza, é cheia do Espírito Santo, ensina a doutrina, vive em comunhão, comunhão vertical e horizontal. Você não pode dizer que está em comunhão com Deus se você não está em comunhão com seu irmão. E você não tem como você ter comunhão com seu irmão se você não tiver comunhão com Deus. Os dois se juntam, vive nesta comunhão. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12 de Romanos, o versículo 18, Romanos 12, 18, a palavra de Deus diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Comunhão. E o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. A igreja que segue essa doutrina cheia do Espírito Santo, ela é cheia de bênção, porque diz que a igreja em comunhão, o Senhor ordena a bênção para sempre. Glória a Deus. Então aí está, meu querido, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja verdadeira que encontramos dentro da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 32 de Atos diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Amém? Era o coração. Então uma igreja que vivia em comunhão. Uma igreja que celebra a Santa Ceia do Senhor. Lá no capítulo 42 de Atos 2, voltando, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão da ceia, no partir do pão e nas orações. Esta é a igreja do Senhor. Uma igreja que teme ao Senhor. O que diz Provérbios capítulo 1 e versículo 7? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A igreja que vive no temor do Senhor é uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja que está caminhando para o céu. Aleluia. Capítulo 1, versículo 7 de Provérbios, nos fala assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o capítulo 8, versículo 13, também de Provérbios, a palavra de Deus diz para nós assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Quem teme ao Senhor não anda em maus caminhos, anda fazendo a vontade de Deus. 14 e 27 do mesmo livro, podemos ler: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. 16 e 6, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. E quando a gente vê isto, a mente da gente vai lá para José. Um jovem de 17 anos, quando estava na casa de Potifar, talvez tinha os seus 18, 19 anos, mas era um jovem que tinha o temor de Deus. Ele não tinha medo de Deus, era o temor.
E quando no auge da sua juventude, no momento que o jovem está mais forte, no auge da sua juventude, ele tem uma mulher lhe atacando, uma mulher lhe provocando. Por que José fugiu? Foi com medo? Não, o temor do Senhor. Ele temia o Senhor. E ele jamais, esse temor é aquele de não querer ou não ofender a Deus com pecado. Foi por isso que José fugiu. Esse é o temor do Senhor. E Eclesiastes 12:3 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda a sua palavra. Então a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, quando eu estou falando igreja, eu estou falando individualmente, cada um torna-se uma reunião da igreja, dos santos do Senhor. Então a igreja do Senhor, aleluia, ela é essa igreja que vive no temor do Senhor. Essa igreja é uma igreja que ora em conjunto, perseveravam na oração. É uma igreja que experimenta os milagres. Meus queridos, eu tenho visto, contemplado muitos milagres. A igreja do Senhor é a igreja de milagres. A igreja do Senhor também, segundo Atos 2, é uma igreja que cuida, aleluia, das necessidades de seus membros. Nós vivemos em comunhão. Por um exemplo, nós estamos aí, esses dias são dias difíceis, mas eu fico feliz, muito alegre, que a gente conclama os irmãos para a ação social e o povo de Deus chega junto. Que maravilha! Graças a Deus por isso. Então, nós estamos aqui para viver nesta comunhão, para, à medida do nosso possível, suprir as necessidades um dos outros. Isto é uma igreja cheia, suas propriedades e fazendas, e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. A igreja do Senhor, verdadeira, cheia do Espírito Santo, ela não tem um líder para só ele gozar dos benefícios. A Bíblia diz: trazei o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Esta é a hora que a igreja do Senhor está ali, em comunhão, em união, um irmão suprindo a necessidade de outro, membro socorrendo o outro membro, tanto na área material, como na área espiritual. Esses dias, nós temos se alegrado. Eu recebi um WhatsApp, eu tenho um grupo de pastores da IPUB, da nossa igreja a nível nacional, e nós se alegramos quando o pastor Juvenal saiu da UTI, depois de 22 dias entubado. Eu acho que já domingo, dia 1º, dia 2, talvez ele já esteja na igreja, lá no cantinho, participando já do culto, graças a Deus. Hoje ou ontem, eu recebi o WhatsApp de um pastor que eu amo muito em Cristo, pastor Maicon, presidente de um distrito lá no Amazonas, e ele estava, graças a Deus, está aqui, ó. Tive a Covid, mas já estou curado, mostrando o atestado dele. Eu me alegro. Mas também esses dias, domingo passado eu disse, às vezes o pastor tem que ter dois corações. Um para se alegrar e outro para chorar. Porque a Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, essa comunhão, meus irmãos, entre o povo de Deus é isso. Nós podemos estar dando glória a Deus aqui, agora, nesse momento, daqui a instantes, aleluia, por um milagre que Deus realizou, e podemos daqui a 10 minutos estar chorando com um irmão que está passando por um momento difícil. Esta é a igreja verdadeira. Essa é a igreja que o Espírito Santo de Deus habita nela. Glória a Deus. Uma igreja que adora ao Senhor. O versículo 47 nos diz a palavra: louvando a Deus. Uma igreja que louva ao Senhor, que adora a Ele. Nas maiores provas, a igreja orava e louvava ao Senhor. A igreja verdadeira, a igreja primitiva, a igreja cheia do Espírito Santo. Estevão sendo morto apedrejado, ele podia levantar os olhos e dizer: Senhor, não imputa a eles esses pecados, veja o céu aberto, recebe o meu Espírito. Aleluia, uma igreja cheia do Espírito Santo.
ela canta, irmão Wagner, na alegria ou na dor. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, estão lá presos, com grilhões, com fome, com sede, corpo todo cheio de vergonhas pela a surra que levaram, o português bem rápido, pela surra que levaram, mas o que a Bíblia diz? Eles não estavam vazios, eles estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala para nós que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e os outros presos o escutavam. Aleluia! Igreja do Senhor, é essa a nossa caminhada. O que aconteceu naquela madrugada? Portões abertos, correntes quebradas e batismo nas águas de pessoas convertidas, do próprio carcereiro. Esta é a igreja do Senhor. Esta é a igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Uma igreja que conquistava a simpatia da cidade. Veja bem que eles louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E uma igreja que cresce pelo evangelismo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esta é a igreja do Senhor. Esta é a igreja verdadeira. Esta é a igreja que tem um plano de salvação que não muda. Existe um nome, não há salvação em nenhum outro nome. Aleluia. Em cima no céu, embaixo na terra, não existe outro nome dado aos homens pela qual importa que sejamos salvos. A igreja verdadeira, quando Pedro pregou, quando eles perguntaram a respeito da salvação, o que faremos? Eles arrependam, sejam batizados em nome de Jesus. Aleluia. Então Pedro não convidou ninguém para aceitar Jesus. Não, meus queridos, a igreja do Senhor, ela não prega isso. Ele não convidou quem? O que você deve dizer? Venha aqui aceitar Jesus como seu Salvador. Levante a sua mão. Não. É arrependimento. É mudança de vida. É batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Sabe que a diferença que você tem de uma igreja verdadeira para uma igreja que não é verdadeira? A igreja que não é verdadeira, ela convida a pessoa para aceitar Jesus. Primeira coisa já está errada. É nós que temos que arrepender e pedir a misericórdia de Deus para que Ele nos aceite. Segundo, ela ora pelos enfermos e usa o nome de Jesus. Terceiro, ela estende a mão para expulsar os demônios em nome de Jesus. Faz tudo usando o nome de Jesus. Mas quando chega na hora do batismo, tira o nome de Jesus. Essa igreja não é verdadeira. Essa igreja não está edificada na doutrina dos apóstolos. Agora, sabe qual é a igreja verdadeira? Lá vai o pastor dizer que é a igreja pentecostal unida do Brasil. Não. Eu disse há poucos instantes que placa de igreja não leva ninguém para o céu. Mas a igreja verdadeira, aleluia, quando a pessoa pergunta e quer saber concernente a respeito da salvação, ela prega, ensina aquela pessoa que precisa haver arrependimento, mudança de vida, e ao haver o arrependimento e a mudança de vida, aquela pessoa tem que ser batizada nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo para ter o perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo e permanecer fiel, ter uma nova vida com Jesus. Aí está a igreja verdadeira. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, queridos, esse pequeno ensinamento nesta noite nos mostra para nós que, infelizmente, tem muita gente enganada, dizendo a minha igreja é verdadeira, e não usa o nome de Jesus para ter o perdão do pecado no batismo nas águas. A minha igreja é verdadeira, mas venha como está e fica como está. Está errado. Esta não é a igreja verdadeira.
Quem vem para Jesus tem mudança de vida, tem transformação. Aleluia. Se odiava, não odeia mais. Se brigava, não briga mais. Se fumava, não fuma mais. Se bebia, não bebe mais. Se usava drogas, não usa mais. Se prostituía, não prostitui mais. Porque Jesus muda o homem. Jesus transforma a vida do homem. Então todos aqueles que vêm para a igreja verdadeira, a igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, tem mudança. A igreja do Senhor é uma igreja missionária. Precisamos, irmãos, fazer a obra de Deus. Precisamos fazer como aquela mulher samaritana. Deixar o cântaro de problemas, de dificuldade, de desânimo e fazer a obra de Deus. Porque a igreja é a noiva de Cristo. A noiva do Cordeiro. Aleluia. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque Jesus se entregou pela igreja? Para ela viver no pecado? Para ela viver uma vida sem transformação? Para ela viver da mesma maneira que vivia antes de se arrepender e vir para Jesus? Não. Ele se entregou por ela, ele morreu por ela. Sabe para quê? O versículo 26 diz: para a santificar. Amados, amadas, queridos, amigos, irmãos, essa palavra talvez você está dizendo, pastor, é muito pesado, mas é a palavra que salva. É a doutrina que salva. Jesus se entregou pela igreja para a santificar. Para que ela seja santa. 1 Pedro 1,16, Cristo está a sede santos, porque eu sou santo. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sabe por que ele santifica a igreja? Porque ele não quer receber uma igreja suja com o mundo. Ele não quer receber uma igreja cheia de pecado. Ele não quer receber uma igreja misturada. Sabe por que ele se entregou por ela? Para santificar, para que, o versículo 27, para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É esta igreja que vai ser arrebatada. Não é a igreja apostólica, a igreja pentecostal dos apóstolos, a igreja unicista da verdade, a igreja pentecostal unida do Brasil. Não é o nome de igreja, é a igreja, aleluia, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas a igreja santa e irrepreensível. Amém? Então, pastor, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja verdadeira é esta? É. Eu recomendo você a ler o livro de Atos, do capítulo 1, o 2 está o nascimento da igreja. E depois você pode ir lendo o livro todo e você vai encontrar como procedia aquela igreja. Como era o dia a dia da igreja primitiva, da igreja verdadeira. Então, nesta noite, é de suma importância, meus irmãos, a igreja na minha vida. Como é de suma importância a igreja na minha vida? Na igreja fui batizado com o Espírito Santo. Na igreja do Senhor Jesus fui transformado. Na igreja do Senhor Jesus fui curado. Graças a Deus, fui restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos do Brasil afora sabem do milagre que Deus realizou na minha vida no ano 2006, me curando do câncer. E eu louvo a Deus, como eu estava falando, quando um está chorando, todos choram. Quando o médico deu aquele diagnóstico, marcando para 2 meses seguintes a minha operação para usar uma bolsa
de colostomia para o resto da vida. Eu louvo a Deus porque um dia eu fui fazer um exame. Fui lá para ter um resultado do médico. E quando eu cheguei em casa, estava o meu cunhado, o obreiro Marcos, a irmã Sônia, a irmã Nilza, em jejum a meu favor. E quando eu cheguei contando da bênção que Deus tinha me dado, que daquele dia adiante eu não voltava mais àquele hospital. Aleluia! Dentro da minha casa foi um Pentecoste. Caímos em lágrimas adorando ao Senhor. A igreja em comunhão, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Eu louvo a Deus que naquela época eu soube nosso querido irmão obreiro Expedito, da nossa igreja lá em Aracoiaba, no bairro Caninhas. Eu soube que ele jejuou 1 semana em favor do pastor Jonias. Outros irmãos entraram em consagração. Era o povo chorando. Tivemos quase 12 vigílias. Irmãos derramando lágrima, chorando com os que choram. Esta é a igreja cheia do Espírito Santo. Esta é a igreja que tem comunhão. Esta é a igreja cujo um olha para a aflição do outro e abraça a causa. Foi uma grande bênção. Mas também nós nos alegramos, choramos. Aleluia, mas na data, no mês que o médico disse que ia ser operado, nós estávamos aqui, a 100 metros aqui à minha esquerda, na quadra do colégio Huberto Silva, fazendo um culto de ação de graça, se alegrando no Senhor. Aleluia, igreja do Senhor, permaneçamos cheios do Espírito Santo. Permanecemos cheios da graça, firmados na característica verdadeira da igreja primitiva, que é o versículo chave para nós, o versículo 42 do capítulo 2 de Atos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e perseverar juntos nas orações. E assim teremos vitória. Eu encerro esse pequeno estudo. Hoje foi estudo. Sábado temos uma mensagem. Domingo estarei aqui ministrando novamente no culto de louvor e adoração a Deus. Mas eu encerro dizendo para você nesta noite. Tem muita gente entrando em pânico. Tem muita gente ficando depressiva. Confie no Senhor. Faça parte da igreja verdadeira. E você vai ficar bem tranquilo. E eu digo para você, não estou preocupado com o que vou comer ou beber ou vestir no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque isto Deus já prometeu que nunca vai faltar. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi disse. E eu posso talvez pegar a idade de Davi, eu estou com 67. Já passei por muitas dificuldades na minha vida, mas nunca faltou pão. Então não estou preocupado com isso. Sabe qual deve ser a preocupação de cada irmão, de cada amigo, de cada um de nós? É conservar a nossa vida pura para Deus. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Tem que haver esse desejo no meu coração, no seu irmão Aureni, no seu irmão Samara, no seu irmão Gleison e os demais que estão aqui neste culto comigo hoje. Sabe que deve ser o desejo do nosso coração naquele dia? Passar pelos portões celestiais e ver a face do Rei. Aleluia. Permaneça na igreja do Senhor. Permaneça cheio do Espírito Santo. E como os irmãos sabem, eu costumo dizer aqui que eu ouvi isso há muitos anos. Eu costumo dizer para a igreja, quando chegar no céu e você procurar, cadê o pastor? Aleluia, aleluia. Vai lá em volta do trono. Eu estarei lá adorando o único e verdadeiro Deus. Porque a igreja verdadeira não prega que no céu tem 3 tronos. Porque Apocalipse diz que no céu há um trono e um assentado sobre ele. E quem está lá é o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. E se você, meu amigo, quer receber estudo sobre a igreja verdadeira, entre em contato conosco. Você pode, aí na nossa live,
falar aí, escrever, dizer que você quer um telefone para contato, que você quer receber estudo, nós podemos enviar para você. Nós temos um estudo bíblico muito maravilhoso, é o estudo bíblico Em Busca da Verdade. Ao abrir a sua Bíblia, abra o seu coração, nós podemos dar esse estudo para você, e você conhecer mais a história da verdadeira igreja do Senhor. O tempo é bem pouco para falar sobre a verdadeira igreja, mas abreviamos aqui e fica firme, meu irmão, na doutrina dos apóstolos. Não há outra doutrina fora dessa. Deus abençoe os queridos irmãos esta noite, em nome de Jesus.